Vamos lá. Bom dia, pessoal, novamente. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje é comigo. Semana de revisão. Ontem o professor Márcio deu uma explanada geral, né? Hoje nós vamos na informática. E antes de começar, gostaria de me apresentar para quem está no online. Sou o professor Igor, estou no Diferencial tem 2 anos e meio. E estamos aqui ministrando a informática. Pessoal, prova de vocês, próximo domingo. A prova de analista foi domingo passado. Algumas pessoas do Diferencial fez a prova, o professor também, a parte de segurança da informação. E assim, nada melhor do que rapidamente dar uma passada nas 3 perguntas que caíram de informática para o cargo de analista. Eu sempre venho falando nas nossas aulas aqui no Diferencial, a questão do quê? Excel. Quem lembra? Pessoal, Excel, IADS, Excel, IADS, Excel. Caiu uma questão de Excel. Caiu uma questão relacionada a como o Excel trabalha. Não caiu funções, né? Porque a questão que caiu, ela estava cobrando aquela questão do painel. O painel, fixar um painel. Você está numa linha, você quer fixar aquela linha para ela não rolar. Beleza, depois caiu também uma questão relacionada a Windows. Simples aquela questão, simples. Eu vou até colocar aqui na nossa apresentação, mostrar para vocês. Ela falava o seguinte, no enunciado estava falando tudo relacionado a pastas, pastas e subpastas. Em nenhum momento ela falou sobre arquivos. Algumas pessoas perguntaram, por que não arquivos? O enunciado estava falando pasta. E por fim, a última questão era com relação a internet, intranet e extranet. Essa daí também a gente já está, né? Ó, careca de saber. Vamos dar uma passada, porque aí também eu já vou entrar no nosso conteúdo da revisão de hoje. Vou focar bastante Excel, vou falar muito de Excel hoje. Falar de Excel, vamos falar de nuvem, backup, Worm, vamos falar um pouquinho de malware também. Então, assim, pontos principais que vocês têm que se atentar para realizar a prova de vocês. Tudo bem? Então, olha só. Questão número 9 da prova de analista. Estava aí, ó. Questão 9, veio as pastas, né? C-Downloads. Oi. Beleza. C-Downloads, passar de cá, Chuchu, então. C-Downloads, C2.aulas, C2.download aulas, C2.downloads projetos, C2.downloads projeto / nova casa. Ou seja, eu tenho, neste caso aqui, download, depois a pasta projetos, dentro da pasta downloads, e depois dentro da pasta projetos eu tenho nova casa. Enunciado. Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, é considerado que todas as pastas estão configuradas para permitir a escrita e leitura para todos os usuários, bem como guardar arquivos. Assinale a alternativa correta. E aí ele traz todo o enunciado. Opção A, exclusão de projetos, excluirá casa nova. Depois, B, a pasta download só poderá ser apagada se as respectivas subpastas forem o que? Anteriormente apagada. Não, eu posso clicar aqui e apagar tudo e vai embora, né? Depois, C, o arquivo de imagem, arquivo, ele não falou nenhum momento de arquivo. Ele não falou nenhum momento com relação ao quê? Ao arquivo, só está falando de pasta. Então, o arquivo de imagem casa nova está dentro da pasta projetos. O enunciado não trouxe essa questão de arquivos. E a letra D, o arquivo projetos pode ser recortado e colado na pasta aula, ou seja, mesma coisa, questão de arquivo. E a letra E, aulas e projetos são arquivos com a extensão oculta. Então, teve também algumas pessoas que colocou aqui, ó, a questão de arquivo, mas o enunciado não trazia essa informação de arquivo. Beleza? Então, qual que é a opção correta? A, exclusão de projetos, excluirá casa nova também. Beleza? Então, a 9 estava tranquilo. Próximo. Questão número 10. Deixa eu olhar aqui na minha prova, que aí fica mais fácil de eu até ler do que olhando aqui na própria. Questão número 10. Agora sim, a questão do painel. No Excel 2016, versão em português, configurado padrão, o que ocorrerá
se o usuário selecionar a célula C2, em seguida clicar em congelar painéis, congelar linha superior. Então aqui ele já deu a dica. Ó. Aqui na questão já deu a dica. Congelar o quê? Linha superior. As opções foram as seguintes. Opção A. As pessoas ficam impedidas de realizar alterações indesejadas na linha superior. Aí aquela coisa, o pessoal congelar painel, eu não vou conseguir alterar. Não, congelar painel, você não, na realidade, quando você move uma linha no Excel, o que vai acontecer? Aquela linha vai acompanhar. Em algumas grandes planilhas, você tem que ter uma referência do que é aquele campo, aquela coluna, o nome daquela coluna, por exemplo. E neste caso, você congela e você, depois que chega no final da página, ele vai seguindo, vai fazendo a sequência junto com a tela. E ele vai trazendo e vai mostrando. Então, congelar painéis é justamente isso. Opção B. A primeira coluna será mantida visível em todas as planilhas. Pessoal, lá no Excel eu tenho congelar linha superior, eu tenho congelar coluna e congelar linha e coluna. Eu consigo fazer que ele congele a linha superior, neste caso, e a primeira coluna. Tem como fazer. Só que aqui ele colocou o quê? Só a linha superior. A planilha é dividida em diferentes painéis a partir da linha superior. Não, ele não vai dividir. Ele vai só travar ali para não deixar ela sempre ficar visível para vocês, tudo bem? Quando você estiver utilizando. Não abriu, não? Deu aí? Então vamos lá, Chuchu. Tá. Pessoal que está no online, só um momentinho para a gente colocar o projetor para vocês aí. Peraí, Chuchu. Não vai ter, né? Beleza aí, Chuchu? Vamos lá. Segue aí. Dando sequência, perdão, pessoal. Vamos lá. Então, a letra D, a planilha é dividida em diferentes e a letra E, a linha superior será bloqueada para edição, mas deixará o quê? Visível. Então, neste caso, a opção correta, aqui, ó, a linha superior ficará visível enquanto rola pelo resto da planilha. E a última? E aí a última eu já vou dar até uma dica para vocês, que é a relação à internet e intranet. Tudo bem? Internet e intranet. Questão número 11. Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no contexto tecnológico, quanto de organizações, quanto de residência, para designar tipos de acesso das redes de computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se trata de um tipo de rede. Então, ele te traz aqui a informação do tipo de rede. Lembrando que é o quê? Intranet. Opção A, aberta ao público e exclusiva em organização dos respectivos clientes. B, aberta ao público, exclusiva de um grupo de organizações. C, restrita a um grupo seleto de pessoas, exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores, parceiros de negócio. D, restrita a um grupo seleto de pessoas exclusivas de uma organização. E a letra E, aberta ao público de acesso irrestrito. Pessoal, aqui é aquele contexto que a gente sempre fala aqui nas nossas aulas, né? Sempre falo sobre isso. Vamos lá, deixa eu entrar aqui novamente, para a gente lembrar. Intranet, internet. Intranet, internet. E extranet. Intranet, ela é uma rede o quê? Privada. Internet, ela é uma rede o quê? Pública. E a extranet, ela é uma rede também o quê? Privada.
que diferencia intranet, internet e extranet? O acesso. Vamos lembrar. Intranet, quem é responsável pelo acesso? Que tipo de acesso eu tenho na intranet? Quem lembra? Vamos lá. Fornecedores? Não. Clientes? Também não. Funcionários e colaboradores. Então aqui, ó. Colaboradores, nesse caso aí os funcionários. E aqui, pública, né? Acesso geral. E no caso da extranet, aqui sim, parceiros, clientes e fornecedores. Beleza? E aqui, público, acesso público. Lembrando o seguinte, toda vez que a gente fala de rede privada, eu tenho que digitar o quê? Usuário e senha. Você tem que ter um login. No mesmo site, eu posso ter os 3 tipos de acesso? Posso. Né? Como assim? Vamos lá. A gente já falou. Para eu acessar o site do diferencial, diferencialensino.com.br, eu estou usando o quê? A internet. Beleza? Para chegar até o diferencial. Bacana. Vocês são o que do diferencial? Alunos que, consequentemente, e neste caso, vocês vão acessar a mesma página, só que com acesso restrito, login, senha, matrícula, não é isso? Vocês têm que fazer o cadastro no site. Feito o cadastro, após o cadastro ser liberado, você acessa. E neste caso, vocês, alunos, acessam a extranet. Beleza. Os professores, no meu caso, disponibilizar para vocês material, aula gravada, toda e qualquer informação relacionada ao curso de informática. Eu sou o que diferencial? Eu faço parte da equipe, né? Então, neste caso, no mesmo site, eu vou ter o acesso, só que aqui agora, eu vou usar o quê? Intranet. Tudo bem? Então, só para a gente se atentar com relação a essa questão de internet, intranet e extranet. Tudo bem? Vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje na nossa revisão, pessoal, que você tem que se atentar para a sua... Qual? A letra D. Letra D, letra D. A resposta aqui é letra D. Tá bom? Restrita a um grupo de seleto de parceiros e exclusiva a uma organização. Beleza? Então, vamos lá. O que você tem que se atentar para a sua prova? Domingo. Pessoal, Excel, primeiro lugar. Tá bom? Excel, todas as provas da IADES que tem informática, cai Excel. Tá bom? Depois, a computação em nuvem está sendo cobrada. Nós vamos falar sobre os tipos de serviço, SaaS, PaaS, IaaS. Vamos entender ali o que cada um desses serviços, fazendo aquela revisão. Depois, segurança da informação, a questão aqui, firewall, criptografia, e a questão dos malwares. Pessoal, sobre malware, alguns, nós sabemos que são diversos, então, alguns, e eu vou trazer na aula hoje, alguns desses malwares, os importantes. Questão do Windows 10, recurso. Qual o recurso importante do Windows 10? Cortana e também visão de tarefa. Aquela função que coloca o Windows. De que forma? O Windows ele fica com a visão de tarefas, duas áreas de desktop. E, por fim, a gente tem a questão do backup. Backup completo, backup diferencial, backup incremental. Isso daí que a gente vai falar hoje na nossa aula. Tudo bem? Tranquilo? Vamos falar então, começar sobre o Excel. Pessoal, Excel. Só isso aqui, ó. Só isso, professor. Só que tem algumas funções aqui que são tranquilas. Aí você fala assim, tranquilas por quê? Função soma, tranquila ou não? Soma tranquila. Né? Beleza. Aqui não, né? Função se, nós temos aí algumas informações importantes.
Média, eu considero a média, e claro, aqui ela faz parte, você tem que entender a questão da função, ela soma e divide. Função menor, função maior, função mínimo, máximo, soma-se. Agora, temos também aqui, ó, PROC V. Essa aqui, você tem que entender a estrutura, e eu vou deixar ela bem clara para vocês hoje, tudo bom? Depois, a questão das referências, só se atentem aqui, ó, a questão do cifrão, pessoal. Cifrão, neste caso aqui, está travado o quê? Linha I? E aqui? Também. A questão dos dois pontos, o até e o ponto e vírgula, o e. Beleza? Só apagar ali. E aí a gente já começa com a questão do Excel. Tudo bem aqui? Tranquilo? Vamos lá. Então, a primeira aqui da nossa, eu vou, alguma, PROC V, função soma-se e função si, eu vou dar uma atenção maior, tá, pessoal? As outras, eu vou falar, e vocês vão aí, certamente, lembrar do que a gente falou em sala de aula, legal? Então, vamos lá, função si. Primeira coisa da função si, o que você tem que entender? A estrutura da função si. Quando eu falo estrutura, ela é dividida em 3 partes, pessoal. Teste lógico, depois do teste lógico eu tenho o ponto e vírgula. Se o teste lógico for verdadeiro, ele vai fazer o que é verdadeiro. Se o teste lógico for falso, ele vai resolver o que é falso. Então seria assim, ó, se vou colocar aqui A1 maior que B2, ponto e vírgula. Vamos colocar aqui. Aqui é o teste lógico. Depois, eu vou colocar aqui, ó. Diferencial. Ponto e vírgula. Ok. Fecha. Função si. A estrutura dela é essa. Aqui eu tenho o que, pessoal? O teste lógico. Se for verdadeiro o teste, eu escrevo diferencial. Se for falso, eu escrevo o quê? Ok. Lembrando o seguinte, deixa eu pegar o vermelho aqui. Função si. Bateu o olho na função, você vem no ponto e vírgula e faz isso, ó. Opa, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. O ponto e vírgula, pessoal, ele vai dividir essa questão da estrutura, tudo bem? Então, bateu o olho na função, pega o ponto e vírgula, pode riscar, tranquilo. Só que aqui agora faltou o seguinte, vamos colocar aqui, A1 é igual, por exemplo, a 10 e B2 igual a 5. B2 igual a 5. Ok? Então, neste caso aqui, a primeira parte é o teste. E aí, se o teste lógico for verdadeiro, ele resolve aqui. E se for falso, ele vai resolver aqui. Ah, eu não estou entendendo a questão do si. Pessoal, substitui. Lembrando que aqui ele está pegando o quê? A referência. Ele quer pegar o conteúdo do quê? O conteúdo que está dentro de B2 e de A1. Tudo bem? Então, você vai fazer o quê? Substitui. A1 vale quanto? 10 é maior que 5. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Então, ele vai escrever o quê? Diferencial. Tudo bem? É isso. A função si. Você entendeu a estrutura, você resolve qualquer questão de função si. Aí você tem que entender a estrutura. Tudo bem? Então, neste caso aqui, deu verdadeiro. E sempre, pessoal, sempre, aqui será, depois do ponto e vírgula, do primeiro ponto e vírgula, o que tiver após ele é o verdadeiro.
E no final, o segundo ponto e vírgula é falso. Legal? Tudo bem? Vai, não. Aí no caso aqui ela está sendo escrita, por exemplo, na mesma linha. Isso aqui eu estou dentro de uma, vamos lá. Pessoal que está no online, a pergunta aqui do pessoal do presencial. Se quando eu digitar, né, fazer essa função em uma célula, na hora que eu apertar Enter, ela vai ficar dentro, vai aparecer o quê? Diferencial. Tudo bem? Vai aparecer diferencial. Vamos supor que isso aqui, ó, essa função toda, ela não está em A1, não está em B2, porque eu estou pegando os valores. Mas ela pode estar em, por exemplo, C2. C2 é uma célula, tudo bem? Então, neste caso, C2 sendo uma célula, na hora que eu digitar essa função dentro de C2 e apertar Enter, vai aparecer o quê? Diferencial. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Olha essa de baixo aqui. A questão se, ela pode ter o quê? Outras, aqui dentro, né, no teste lógico, ela pode ter outras funções. Olha um exemplo dessa aqui, ó. Se, soma, opa, peraí, mas ali eu tenho 3, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 5 novamente. Quem lembra das prioridades? Lembra das prioridades? Primeiro eu resolvo o que está dentro de quê primeiro, na matemática? Então, neste caso ali, o que vai ser feito na soma, né? Ali está assim, né? Se soma, aí abre parênteses, eu tenho lá 3, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 5 novamente, fechei, é o que? Maior que 10. Beleza? Então aqui, oi? 5, isso, desculpa. 5, fechou, maior que 10. 10. Ponto e vírgula. Aí vem a descrição, que vem a IADS. Beleza? Ponto e vírgula. Rodei. Você não estudou, né? Aí olha só o que é interessante com relação a essa função que eu tenho o se e tenho um soma. Pessoal, o que ele vai fazer primeiro aqui? Ele vai somar. Lembrando o seguinte, primeiro, final aqui, desculpa, aqui no finalzinho, aqui, ó, toda hora eu esqueço dele, aqui também naquela hora eu esqueci. Olha só, bati o olho, função se. Opa, função se, aqui eu já sei que está dentro do parênteses. Onde que está o ponto e vírgula da função se? Aqui. O segundo, aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a função se para a gente ver o teste. Teste lógico. Soma, se, soma, 3, 5. Mais 5, no caso aqui é soma. Aqui vai dar quanto, pessoal? 13, então aqui seria 13, maior que 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, neste caso, vai escrever aqui, ó. Tudo bem? Uma outra observação que eu gostaria que vocês atentassem com relação à função se e outras funções que eu trabalho, texto, ela tem que vir aqui, ó, com aspas, tá bom? Então, aqui em cima, ó, diferencial, diferencial. E número, número não precisa, tá bom? O número não tem a necessidade de você ter as aspas. Legal? Então, essa é a função se. Teste lógico. Fiz o teste for verdadeiro, eu resolvo o que está verdadeiro. Se for falso, eu resolvo o que for falso. Tudo bem? Entendeu a estrutura? Show de bola, vai embora e vamos para a próxima questão. Legal? Vamos lá. Função máximo, função mínimo, função maior e função menor. Pessoal, essas funções, o nome, bem parecido. Só que vocês têm que se atentar no seguinte. No caso da função menor e função maior, eu tenho algo a mais.
Função máximo, o que ela faz? Ela vai me retornar o maior, né, vamos falar assim, o máximo número dentro de um intervalo. Como assim? Olha só. Deixa eu dar um. E a função menor? A menor, ao contrário. Só que eu tenho que informar qual posição. Oi. Tá bom. Beleza. Fazer uma tabela aqui, pessoal, rapidamente. A gente colocar os valores e entender como que funciona a função. Essas. Ok? Então aqui a gente tem uma pequena tabela. E aí, olha só. Função máxima ali, vamos falar da máxima. A máxima. Máximo, no caso ali, A1, 2 pontos que? C4. O que ela vai fazer, pessoal? Primeira coisa, aproveitando. A1, 2 pontos é o que mesmo? Até. Então, A1 começa aqui, até C4 vai até onde? Aqui, ó. O que a função máximo vai trazer? Ela vai trazer o maior, o número com o máximo, né, a célula, a informação neste espaço, nesse intervalo, de A1 até C4, que tem o máximo número. No caso aqui é quem? O 10. Como que o sistema faz? Ele vai fazer a ordenação, tá bom? Então ele vai fazer a ordenação. 10, depois ele vem o 8, então 10, 8, depois 5, depois 5 de novo, 5 e 5, beleza? Então ele repete, ó, 5, 5. Depois, o que eu tenho aí? 4, 4, 3 e 3 de novo. 2 e 1, tá bom? Na função máxima, ele vai trazer o quê? Aqui, ó, 10, ok? E na função mínimo? Na função mínimo, no mesmo intervalo, o que ele vai trazer agora? 1, ok? Então, máximo, ele vai retornar o maior, no caso aqui, número do intervalo, e a mínimo, né, a função mínimo, ela vai trazer o quê? O menor valor. Lembrando que a posição aqui não muda, tá, gente? Então, sempre, neste caso aqui, maior e menor. Posição, primeira posição e a última posição da lista. Depois a gente tem o quê? Aqui, ó. Por que confunde muito? A questão disso aqui, ó. Tá? Então, na função maior, eu tenho algo diferente. 2. Função menor. Dois pontos, ponto e vírgula, 3. O que é esse finalzinho aqui? Pessoal, aqui na função máxima e mínima, ele sempre vai trazer, no caso aqui,
o último da lista, no caso aqui, o primeiro, quando é máximo, e o último, quando é o menor, quando é mínimo. Quando é mínimo, ele vai trazer o menor, aqui, ó, o último da lista aqui, e quando é máximo, o primeiro, aqui em cima. Função maior e função menor, eu tenho que informar qual posição eu quero. Isso aqui, ó, é a posição que eu quero que ele traga. Neste caso aqui, como que vai funcionar? Maior de A1 até C4. Na segunda, o quê? Posição. Quem é o segundo maior aqui? Primeiro, segundo maior aqui, ó. Então, aqui neste caso, menor. A1, 2 pontos, o quê? C4. Qual é o terceiro menor? 1, 2 e... Aí você fala, mas tem 3. Pessoal, aqui é a posição. Tá bom? É a posição, não é o valor. Tudo bem? Então, aqui, ó. Terceiro maior. Ah, beleza. E se fosse 4? Não fosse 3. Se fosse 4. Quarta posição. Primeira, segunda, terceira e... Então, ele repetiria o quê? O 3. Entendeu? 3, 1. Ué, eu não coloquei aqui, não. Gente. Desculpa. Vamos lá, vamos corrigir. Aí não, tem que corrigir. 5, 5. Vamos lá. 4, 4. 3, 3. 3, 3. Vamos lá, obrigado pela correção. 3, 1. 1. Ih, professor, hoje você tá bom. Bora. 3, 2 e 1 e 1, né? 1 e 1. Bora lá. Ó. Menor na quarta, na terceira. Vamos voltar. Terceira posição. Primeiro, segundo. Aqui sim. Desculpa lá, estava a falta de ter colocado aqui todos. Então aqui, esse resultado vai dar 1. Maior na segunda. 8. Primeiro, segundo. Então aqui, 8. E o restante aqui continua. Porque aqui, pessoal, neste caso, qual é o mínimo? Qual é o mínimo da lista? Agora aqui, ó, entra o quê? Não é posição, é o quê? Valor. Qual é o valor menor? 1. E no caso do máximo? O 10. O que vai olhar a posição é só, ó, os dois. Então, o máximo e mínimo vai olhar o quê? Valor. Só que ele vai ordenar e vai trazer sempre o maior, no caso aqui, o máximo valor e o mínimo valor. Aqui, posição. Eu tenho que informar a posição. Tudo bem? Desculpa pela falha aqui, eu não coloquei todos. Tudo bem? Tranquilo? Oi? Aqui dá erro. Dá erro. Pergunta que fizeram, pessoal do online. Se eu não colocar aqui no maior ou menor, depois do ponto e vírgula, a informação da posição, ele dá erro. Ele dá erro e aí você não consegue finalizar a função. Tá bom? É obrigatório. No maior, você tem que colocar a posição. 1, 0, ele não pega. 1, acima. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, só tomem cuidado. Aí você fala assim, por quê? Em prova, eles colocam a função maior e aí ele pergunta, né? Aí ele coloca aqui 3 ou 4 e aí pergunta, né? Qual é, né? Coloca a relação e pergunta o valor maior que pode ser apresentado na função. Aí coloca aqui. Só que aí você tem que lembrar a posição. A posição aqui é terceiro. Neste caso aqui, 1, 2 e... Se fosse 4, aqui, quarta posição. Então ele vai ordenar e vai fazer essa sequência. Tudo bem? Tranquilo? Oi. Você tem que ter, é obrigatório. A posição, ela é obrigatória. Se você não utilizar, ela dá erro. Na hora que você está fazendo lá, dá erro. Tudo bem? Vamos lá. Função soma-se. Função soma-se. Deixa eu só, antes de começar, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui
as perguntas. Se tem alguém aqui do online na pergunta, toma água, um minutinho. Chuchu, estão falando aqui que não está mostrando o quadro direito. Natácia, que está assistindo a gente aí, ó, o quadro, dá uma focada. Isso. No início. Bacana. Bacana. Isso. 9h10, foi aquela hora lá. Beleza. Pessoal do online, pode mandar pergunta aí, daqui a pouquinho eu respondo. Vamos lá, pessoal. Função soma-se. Oi? Bacana. Os 2 primeiros slides vão ser colocados na edição, na hora que subir a aula gravada. Pessoal, função soma-se, a próxima. Aqui na função soma-se, ele vai fazer a soma caso, tá bom? Caso aconteça uma condição. A função soma-se, ela pode trabalhar de 2 situações. Eu não preciso ter algo para somar, um intervalo para ser somado, que é neste caso aqui, ó. Aqui eu não tenho um intervalo. Ele vai fazer uma comparação dos valores e vai me trazer o valor. A segunda forma que a função soma-se trabalha, eu tenho 2 intervalos, sendo que o primeiro intervalo é o que nós chamamos de critério. O intervalo ele tem lá algumas informações e ele vai ser testado. Vai fazer o teste. Se esse teste estiver de acordo, estiver positivo, estiver verdadeiro, ele vai somar na linha que está a informação. Então, a primeira parte é essa aqui, ó. Soma-se. Vamos fazer ela na nossa tabela aqui. Soma-se. Deixa eu pegar o preto. Isso. Neste caso ali, ó, A1, 2 pontos. Ele colocou ali a B4, ponto e vírgula, aspas, menor que 4, fecha aspas aqui. O que vai ser feito aqui? Pessoal, primeira coisa, aqui eu tenho o intervalo, tá bom? Vamos colocar, porque eu estou tentando olhar aqui, ó. Mas vamos lá, vamos fazer igual está aqui. Estou olhando aqui, ó. Vou pegar os dados daqui. Maior que 3. Vamos lá. O que eu tenho aqui? A divisão. Ponto e vírgula está aqui, ó. Aqui eu tenho o intervalo, que será testado. A1, 2 pontos, B4. Soma para mim. Soma se A1 maior que B4 tiver o quê? Maior. Tudo que for maior que 3 neste intervalo será somado. Entenderam? Tudo que for maior que 3 neste intervalo aqui, ó, vai ser o quê? Somado. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Primeiro, o intervalo ele começa aonde? O intervalo começa em A1. Vai até aonde? B4. Meu Deus, hoje você está de novo. Está creche. Ó. Você somado isso aqui. Neste caso, o que vai entrar? O que ele vai somar? Somente quem? 5, 5 e 8. Por quê? Maior que 3. Tudo bem? Então, se for maior que 3, ele vai fazer a soma. Qual o valor aqui? 18. Então, final aqui, 18. Tudo bem? Entenderam? A função soma-se. Esse se é justamente aqui, ó, com relação ao que eu vou fazer a somatória. Observação importante sobre soma-se. A condição, ela tem que estar o quê? Entre aspas também. Lembrando o seguinte, vamos recordar aqui. Maior, menor, maior igual, menor igual e diferente, né? Maior, menor, maior igual, menor igual e diferente. Isso aqui são operadores o quê?
Operadores de comparação. Então, ele faz a comparação. Função soma-se, função se, vai ter o quê? Esses aqui. Esqueci de um outro. O igual. Coloca o igual aí. Tudo bem? Então, aqui é a primeira parte da função soma-se. Ele vai fazer dessa forma. E a segunda, soma-se, como que ela é? Pessoal, eu tenho dois intervalos. O primeiro intervalo ele vai ser testado. Eu vou fazer um teste nesse primeiro intervalo, correspondente ao que é o critério. Se tiver ok, ele vai somar com o segundo intervalo. Olha só aqui na nosso slide. Soma os produtos com parcela menor ou igual a 5. Olha só que interessante, parcela menor que 5. Eu tenho a planilha, primeira coluna eu tenho os produtos, na segunda eu tenho o valor e na terceira eu tenho o quê? As parcelas. E aí eu tenho os nomes. O que é a soma-se? Neste caso aqui, que ela é um pouco, vamos falar assim, mais complexa, né? Olha só, eu tenho aqui embaixo, soma-se, primeiro intervalo, é o intervalo que será o quê? Testado. Ele vai ser testado de que forma? Menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5, ele vai ser testado. Então, olha só, ele vai olhar no intervalo, olhou no intervalo, o que tem menor ou igual a 5, ele vai somar. Mas ele vai pegar os valores da soma onde? Aqui embaixo. Ó. Eu tenho o quê? Intervalo da soma. Ele vai pegar o valor aqui para fazer o teste. No primeiro intervalo, comparar com o menor ou igual. E depois, menor ou igual a 5. Vamos lá. E depois, somar com B7. Vamos fazer primeiro aqui a questão do intervalo. Quais linhas eu tenho valores menor ou igual a 5? Aqui, não é isso? Aqui é 4, 2, 1 e... Então, ele vai somar aqui, ó. Vai fazer a somatória. Aí, aqui é o critério. Ele vai fazer a somatória aonde? Aqui, ó. Tudo bem? Então, pega na mesma linha e faz a somatória. Ok? Só que sempre você tem que lembrar o seguinte, ele vai testar primeiro. Ele vai testar o quê? Testar se neste intervalo tenho o critério, menor a 5. Observação importante, ele vai somar, neste caso, o que está na mesma linha, tá, gente? Ele vai somar aqui, ó, 4, ele vai somar o A1, depois, 2 aqui, C3, ele vai somar o quê? 80, que está na mesma linha. Depois, vai somar em CC5, ele vai somar o 5 aqui, 250, e aí ele vai trazer o valor, 555. Tem duas funções, a função soma-se, ela pode ser utilizada de duas formas. Sem, direto, igual a gente fez na primeira vez, e usando um outro intervalo, um segundo intervalo, para acrescentar os dados, né, que serão somados. Aqui embaixo, e para quem está no online aí também, está a sintaxe. A sintaxe do soma-se. O intervalo, os critérios desse intervalo e o intervalo da soma. Essa é a sintaxe da função soma-se. Tudo bem? Pergunta sobre soma-se? Tranquilo? 550. Ele vai somar aqui. Ó. Ele vai somar, fazer somatória somente aqui do 4, 2, 1 e 5. Só que o valor que vai ser somado é aqui, ó, 250. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Função PROC-V. Procura na vertical. Deixa eu só dar uma... Deixa a minha tabela aí. Pessoal, essa função, a IADES costuma cobrar bastante nas suas provas, tá bom? Várias e várias questões. Quem recebeu o caderno, quem recebeu o material em PDF também no online, quantas questões de PROC-V nós temos ali no nosso material? E é justamente em cima disso que a banca vai bater. O que você tem que entender da PROC-V? Só a estrutura.
Você não tem que fazer cálculo nenhum. Estrutura. Você não vai ter que calcular, você não vai ter que fazer nada. Entendeu a estrutura, você resolve a questão. Estrutura da PROC-V. E aí, olha só, o que ela vai fazer? Pessoal, aqui é uma forma de eu buscar uma informação dentro de uma linha, né? Então, olha só, aqui, ó, o que nós temos? Eu tenho a minha planilha, tá bom? E neste caso, a minha planilha, ela é uma planilha de matrícula, nome, telefone e e-mail. E o que a PROC-V vai fazer? Eu quero procurar, quando eu digitar aqui embaixo, neste campo, que é A12, um valor da matrícula, ele vai aparecer aqui na frente o quê? O nome do aluno. Então, neste caso aqui, eu estou fazendo uma pesquisa, no qual, quando eu digitar o valor, ele vai me trazer essa informação, só que ela aqui embaixo. Tudo bem? Aqui é o local que eu quero digitar a informação que eu estou procurando, e aqui é onde que vai aparecer o quê? A informação. Aí você fala assim, informação do quê, Bruce? Neste caso aqui, ó, vai aparecer o nome. Por quê? A coluna é a coluna 2. E o zero? O zero é para procurar de forma o quê? Exata. É o que nós chamamos de índice. Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer essa PROC-V ali, essa função, igual está aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó. A12, 2 pontos, deixa eu só lembrar aqui qual que é o A1, A2, A2 ela começa aqui, deixa eu só, de A1, isso. A12 procura, A2, tá. É o quê? É 7. Então, olha só, a estrutura da PROC-V é essa aqui. Aqui ela está travada, depois eu vou explicar o porquê, a questão do cifrão, né? Eu vou explicar já já. Pessoal, estrutura então da PROC-V é essa aqui. Primeira coisa, o que você tem que entender? Essa informação aqui é onde você vai digitar o que você quer procurar. Tudo bem? Eu quero procurar o que for digitado dentro de quê? A12. Neste caso aqui seria o quê? O nome, o código, né, da matrícula do aluno. A matrícula do aluno eu vou digitar onde? Dentro de A12. Beleza. Aqui é o tamanho da sua o quê? Tabela. Neste caso aqui, eu comecei, né, a contar a partir do quê? Ó? A1. Então, a minha tabela ela começa aqui, ó, A2. Aí, por que A1 não? A1 não. A1 porque só tem as informações. Ó. Os dados estão aqui, ó, em A2. Então, é o espaço de A2 até E7. Tá? 2 até E7 é o local que está os meus dados. As minhas informações estão neste intervalo. É o que nós chamamos de matriz. Quando você vê matriz, em Excel, matriz, é o intervalo. É o intervalo que você quer somar. É o intervalo que você quer calcular. Então, aqui seria o intervalo. O 2, pessoal, o 2, ele vai mostrar, esse 2 aqui é a posição da coluna dentro da minha matriz. A primeira coluna minha dentro da minha matriz, ela é o quê? É a matrícula, não é isso? Eu não quero apresentar a matrícula, eu quero que ela apresente o nome. Então, neste caso, o nome, ele está onde? Na coluna 2, dentro do quê? Da minha matriz. Telefone, ele ia mudar para 3. Se fosse o e-mail, mudar para 4. Se fosse o endereço, ia mudar para 5. É isso. Tá? Então, aqui é o que mostra. O que eu quero que mostre quando eu apertar Enter? Ele vai pesquisar o que eu digitar aqui e vai mostrar a coluna que está aqui, ó, configurada. Tudo bem? Isso mesmo. A linha, neste caso, é a PROC-H. Aí já é diferente. A PROC-H. Aí já é outra. É a mesma situação, só que ele muda a questão da linha.
E aqui o zero. O zero, pessoal, é só para informar que, caso eu digite aqui 149, como está zero, é para buscar o índice exato, ele não vai trazer nada. Ele vai trazer absolutamente nada, vai dar ND. ND. Porque não conseguiu localizar. E aí, olha só, se tiver 1, ele vai buscar aproximadamente. Ou seja, isso aqui define se é exato o que eu estou buscando aqui. Quando eu digitar, tiver exato, tem que trazer o que está, de fato, nessa linha. Ou, se tiver 1, aproximadamente. Tudo bem? Então, o que você tem que entender na sua prova? Essa estrutura, principalmente aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui, o que eu estou procurando, fazendo a procura, o espaço onde estão os dados, o intervalo dos meus dados. Ah, os meus dados estão neste intervalo aqui. Bacana, então você coloca A2 até E7. Foi o que eu fiz aqui, ó. A2 até E7. Eu quero que mostre a segunda coluna. Está aqui, ó, coluna 2 no índice. Por que que aqui na nossa apresentação, para quem está no online aí também entender, por que que eu tenho a questão do intervalo aqui? Eu tenho assim, ó, cifrão, A2, 2 pontos, cifrão, E7. Cifrão, E7. Por que que eu tenho aqui? Pessoal, aqui é para trazer o nome, aqui é para trazer o e-mail, aqui é para trazer o telefone. Então, olha só, o e-mail está aqui, ó. Quando eu coloquei na função o cifrão, concorda comigo que a coluna não vai mudar do intervalo? A coluna vai mudar? Não vai. Olha só aqui o cifrão. Então, esse intervalo da matriz, ele não vai mudar. Isso aqui, ó, essa informação aqui, ó, isso tudo, ela está em qual coluna? Ela está em B12. Correto? Aqui, ó, B12. Tudo bem? Então, aqui no B12, é para trazer o quê? As informações. Coluna 2, que tipo de informação que ele vai trazer? Vamos lá, coluna 2, que tipo de informação que ele vai trazer? Nome. Então, aqui no 2 eu tenho o nome. Beleza, então aqui B12. Vamos seguir aqui. Vamos lá, agora eu quero que apresente o próximo campo, que é quem? O telefone. Então, aqui é B12, aqui seria o quê? C12. Se eu arrastar dessa forma que está aqui, se eu arrastar, falando nisso aqui, tentei colocar aqui na frente. Se eu arrastar para cá, peguei e arrastei para C12 usando de preenchimento. Vocês concordam comigo que aonde está C vai ficar B? Aonde está A, perdão, vai ficar B? Sim ou não? Vai. Aqui também, e aonde é E vai ficar o quê? F. Então, por isso que está travado. Até A1 também aqui está travado. Isso. Oi. Só um minutinho. A12. O 2 é a coluna que eu quero mostrar. É só o que eu quero mostrar. Vem aqui agora para cá. Eu quero apresentar, aqui foi o nome, eu quero apresentar agora o telefone. Então, em C12 agora, vai ficar assim, ó. Usando aqui. Se fosse dessa forma, proc V. Vamos abrir aqui. Aqui muda o local de pesquisa? Não tem que mudar. O local de pesquisa, eu sempre vou digitar onde? Aqui, ó. Sempre vou digitar aqui, ó. Aonde? Em A12. Então, usando aqui, ó, A12. Meu intervalo. Qual é o intervalo? A2 até E7. Eu quero mostrar agora o telefone. O telefone está em qual coluna? 3. E também eu quero na mesma posição, né? Exato. É isso. Tudo bem? O que eu quero pesquisar, o que eu quero fazer a pesquisa,
local que eu quero pesquisar, A12, o meu intervalo e a posição que eu quero que mostre, telefone. Então aqui vem quem? O telefone. Bacana? Não, sim, é porque eu não coloquei, mas está aqui em cima. Por isso que eu coloquei aqui. Aonde? Não, eu estou mexendo, ó, só a coluna. Vamos lá, sobre as referências. Deixa eu só terminar aqui que eu quero falar um pouquinho mais das referências com relação ao cifrão. Isso, eu quero colocar, só terminar aqui o raciocínio do PROC-V, e eu vou falar a questão do cifrão aqui, um macete que vocês vão nunca mais esquecer. Ó, aqui, nome, telefone. Vamos lá, em D12. Eu quero agora apresentar o quê? O e-mail. Em D12, pessoal, neste caso aqui, o que vai acontecer? O que muda para D12? Só aqui, ó. Neste caso, igual PROC-V, A12, dois pontos, A2, dois pontos, é 7, ponto e vírgula, 4, no índice, no caso aí, 0. Só que aqui agora, o que mudou? Só aqui, ó. E agora eu vou acrescentar só o e-mail. Para apresentar essas informações aqui, pessoal, ó, cada célula, eu tenho uma PROC-V. Eu tenho uma PROC-V aqui, ó. Neste caso aqui, o índice seria 5. O índice aqui dessa seria o quê? 5. Aí você fala 5 por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, para apresentar o endereço, o índice dela é 5, 4, 3 e 2. O 1 não entra porque é onde eu quero, neste caso eu não quero que apresente a matrícula. Tudo bem, a matrícula é o que eu vou pesquisar. Conseguiram entender? O que você tem que saber na prova? É a estrutura. Se cair PROC-V, lembra da estrutura. E todas as questões que nós resolvemos, todas as questões que estão dentro do nosso material, é relacionada a entender a estrutura. Ele traz lá, a IADES tem umas situações importantes. Algumas situações, aqui vai para 8, aqui vai para 9. E aí você, outra coisa, não coloca aqui, ó. Você tem que entender a questão do seu intervalo, da sua matriz. O importante é a sua matriz, não é a referência com relação aqui, ó. Tá bom? Eu vou consultar a matrícula. Eu vou digitar. Isso, exatamente. A pergunta aí para quem está no online. Obrigatório? Pessoal, aqui ó, é o local que eu vou digitar. Eu vou digitar o quê? Pela matrícula, informe a matrícula. Então, eu tenho que digitar. Se eu digitar 150, vai aparecer João, os dados do João Manuel. Se eu digitar 110, João Júnior. Se eu digitar 115 aqui na matrícula, ele vai trazer 1 a 1. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, sim, entende a estrutura. E acabou. A questão do cifrão, para você não esquecer. Ó, deixa aqui. Cifrão, vamos lá. Cifrão A1. Cifrão A. Pessoal, cifrão A, ele vai travar o quê? A coluna. Então aqui, ó, cifrão A, ele vai travar o quê? A coluna. Tá bom? Então aqui, ó, cifrão A1. Vou travar a coluna. Beleza. E se eu tiver assim, ó, A, cifrão 1. A, opa. Eita. A, cifrão 1. Eu vou travar o que agora? A linha. Só lembra disso aqui, ó. Então aqui, ó. Linha
trava, linha. E aqui, trava, coluna. Pronto. Lembra disso. Sempre antes. Sempre antes, sempre antes. Cifrão antes, trava a coluna. Cifrão antes do 1, trava a linha. E lógico, quando eu travo a linha, eu vou buscar a linha, eu vou pegar numa célula e arrastar. Se eu for arrastar, a linha ela está travada. E aqui da mesma forma, só que aqui eu vou mudar a coluna. Vou arrastar normalmente para direita, né? Isso. Aqui eu não mudo a linha, aqui eu mudo a coluna. Tá bom? Lembre-se disso sempre, essa questão com relação ao cifrão. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Deixa eu só tomar uma água. Pessoal do online aqui, mostrando o quadro inteiro. Deixa eu ver. Verifica onde ele está escrevendo. Chuchu, tá tudo tranquilo aqui na transmissão. Tudo certo. Esse Chuchu é gente boa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Na sequência, PROC V. Deixa eu falar um pouquinho aqui antes do intervalo. A questão de outras funções aqui. Média. Precisava do papel. Função média, rapidinho para a gente finalizar essa primeira parte, esse primeiro bloco nosso. Função média. Pessoal, a média, ela vai fazer, né? Ela vai fazer a média do intervalo. Né? Então, ali, ó, média A1, 2 pontos, C2. É um exemplo. A média ela vai fazer o quê? Somar. Primeira coisa, qual que é o intervalo? A1 até C2. Ela vai fazer o quê? Primeira coisa, somar tudo isso aqui e depois dividir. Aí vai dividir por quanto? Pessoal, quantidade de células. Esse intervalo ele tem 6 células. Então ele vai somar e dividir por 6. Vai fazer a somatória de todos os valores que estão aqui dentro e dividir por 6. Tudo bem? Aí a média, eu tenho ela dessa forma e eu tenho ela também assim. Ó. Posso escrever a média, né, de uma outra forma. Só que ela é mais trabalhosa. Seria isso aqui, ó. Igual. Soma A1, C2, dividido por 6. Isso aqui é a média? É a mesma coisa, só que é mais trabalhosa. Tudo bem? Fala trabalhosa por quê? Você tem que pegar um intervalo, ver a quantidade de células no intervalo e dividir. Ele vai fazer a soma da mesma forma aqui e dividir. E tem a outra opção, só que essa é mais trabalhosa ainda. É você utilizar somente, né, sinalzinho de igual, e colocar entre parênteses A1 mais A2, A3 A1, A2, A2 só. A3 não. A1, A2, perdão. A1, A2, B1, B2, A1 mais A2 mais B1 mais B2 mais C1 mais C2, dividido na mesma forma. Tudo bem? Então, é uma outra forma de você fazer
a média. Soma e divide pela quantidade. Outra coisa, pode vir isso aqui dentro de um se ou não? Pode vir, por exemplo, eu tenho aqui fora, ó, se, deixa eu tirar esse médio aqui, eu tenho aqui, ó, se média maior que A1, B5, por exemplo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ok. Posso ter dessa forma aqui o médio? Posso. Aí o que você vai ter que lembrar? Eu começo primeiro o quê? Aqui. Aqui. Aí você vai fazer a média. Primeira coisa, função se divide, esse ponto e vírgula, porque está fora. Depois, você vai fazer o que está aqui dentro. Fez o que está aqui, o valor, você vai comparar com o valor de B5. Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, ele vai escrever diferencial. Se for falso, ele vai fazer dessa forma. Então, função soma, função média, normalmente pode vir dentro do quê? De uma função se. E aí, neste caso, você terá que fazer o que está dentro do parênteses primeiro, para achar o valor do teste lógico, para resolver o final aqui. Beleza? Tranquilo? O que mais aqui? Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no online. Pessoal do online, pode mandar sua pergunta. Estamos abertos para pergunta. Por favor, vamos ver aqui, Chuchu. Natácia, quando travo, passo a ancorar a linha ou a coluna? Natácia, depende. Você tem que sempre verificar o quê? A questão do cifrão. O que vai, de fato, aí travar é o cifrão. Se tiver antes da letra, está travando a coluna. Se tiver no número, antes do número, está travando a linha. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida de Excel? Eu acho assim, Excel tem as outras funções? Tem. As principais que podem ser cobradas são essas aqui. Ah, a estrutura, igual caiu, né? A questão do painel, travar o painel, colocar o painel travado. Gente, são várias outras situações que a gente sabe, tanto Excel, Word, né? A gente sabe que tem outras opções, mas sempre o principal que a gente tenta focar, tá bom? Vamos lá. Computação em nuvem. Vou começar, tá bom? Vou dar uma introdução. Depois do intervalo, daqui a pouco a gente está saindo para o intervalo, a gente vai começar falando com relação à computação em nuvem. Primeira coisa, no Windows 10, ele tem acesso, ele tem algum programa que dá para o usuário a forma dele trabalhar com computação em nuvem. Quem lembra do OneDrive? O OneDrive, ele já vem dentro do Windows o quê? Windows 10. No Windows 10, eu tenho o OneDrive. O OneDrive, eu coloco as informações e ela é o quê? Disponibilizada, sincronizadas com o servidor. Vamos lá, quem usa Android? Você usa nuvem? Com certeza. Eu acho que todo mundo que usa smartphone hoje usa nuvem. Sobre a nuvem, é necessário eu ter internet para acessar os meus arquivos? Primeira pergunta de nuvem aqui para a gente. Eu quero acessar os meus arquivos. Eu tenho necessariamente ter internet. Eu preciso de internet? Sim ou não? Não. Não. Eu não preciso. Ai, mas como assim? Vamos lá. Se você tiver sincronizado, se você tiver instalado, eu acabei de falar agora do OneDrive, se você tiver o Google Drive para computador, você sincroniza as informações no seu dispositivo, na sua máquina. Agora olha a outra pergunta. Eu quero acessar um serviço. Eu quero acessar um serviço de nuvem. Eu preciso de internet? Serviço eu preciso. O arquivo não. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e aí eu vou falar mais sobre a questão de nuvem. Beleza? Valeu!